gostaria de começar citando vocês, um pouco rapidamente sobre essa proposta, que não é exagero algum afirmar que não teria acontecido sem o apoio profissional das inúmeras sugestões do Piquet Gregório, de Júlio Simões, Guilherme Almeida, Gabriela Leite, Filipe Adebert, acolheram com entusiasmo esse desafio, e a Adriana Viana, que faz a gente um apoio fundamental. Habitualmente, quando refletimos sobre a produção do amplo e complexo campo dos debates sobre direitos diferenciados e das políticas de reconhecimento em curso contemporaneamente, tomamos como ponto de partida o modelo de democratização experimentado pelo Brasil e por outros países da América Latina e do mundo. Mais especificamente, temos tentado compreender o processo de inflexão, cujos marcos são a elaboração de novas constituições, como, por exemplo, a Constituição de 1988 no Brasil, a de 1991 na Colômbia, a de 1996 na África do Sul, a de 2009 na Bolívia, entre outros. E os inúmeros acordos internacionais, como a Convenção 169 da OIT, de 1989, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, CAIRO, de 1994, a 4ª Conferência Mundial da Mulher, em Beijing, 95, a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Popular, na África do Sul, em 2001. Entre vários outros encontros relevantes no cenário internacional, dos quais vários países foram signatários. De fato, estas convenções e conferências têm um impacto de largo espectro, sobretudo no processo de ressignificação de questões locais, quando estas ganham novas nuances com a sua legitimação na arena internacional. Neste cenário, vai ser ainda necessário destacar a importância das ações e parcerias que centros e núcleos de estudos e pesquisas nacionais, como, por exemplo, o CAN, IMS-UERJ, PAGU da Unicamp, UNIX da UFSC, Sertão da UFG, NUNAS da UFSC, o ENEM, o MMG e vários outros diversas regiões do Brasil, vem estabelecendo com ONGs, com o governo federal, estadual, municipal e várias agências de cooperação internacional. Novas sensibilidades sociais articuladas, população de capitais históricos específicos, vem produzindo não somente renovados canais de comunicação entre instâncias e esferas de poder, mas igualmente alargando e sofisticando os antigos campos de pesquisa, que definiu ao longo de sua história segmentos sociais como incapazes de exercer seus direitos. Paralelamente, alguns dos atuais direitos, como substanciados em sujeitos, se constroem justamente sobre a naturalização de identidades e convenções socialmente elaboradas. Diante desse quadro, parece pertinente afirmar que muitas das reivindicações mais emancipatórias podem ser compreendidas concomitantemente, ora como um repouso do desejo de uma humanização, ora como uma reificação de sujeitos e categorias, tanto em termos da equiparação igualitária de direitos, como é o caso, por exemplo, da união afetiva, das reivindicações acerca dos direitos da família, talvez, quanto da igualdade de oportunidade versus igualdade de resultados, questão que aparece com força no caso das provas raciais. Ou ainda, para pensarmos em termos de entrecruzamentos, quando o racismo aparece de modo não explícito nas denúncias de sexismo. Mais que estratégicas, trata-se de parcerias que envolvem a produção e a legitimação, tanto de temáticas, antes menos legítima no quadro mais amplo das ciências sociais, quanto de sujeitos do conhecimento. O nosso foco incidirá sobre a reflexão acerca de algumas formas de regulação moral da sexualidade e do gênero e suas implicações, especialmente no que tange à liberdade e dignidades individuais, tendo como eixo a experiência dos palestrantes em suas respectivas áreas de atuação. Os expositores dessa mesa, que possuem diferentes trajetórias, inserções sociais e acadêmicas, políticas, irão refletir sobre as expressões legítimas da sexualidade normal, aquela que o Estado não somente promove, mas sobretudo protege, e a anormal ou ilegítima, com relação à qual o Estado, mas igualmente a maior parte das religiões, procura deslegitimar socialmente ou conter em nome da saúde da espécie, como diria Foucault, ou ainda, como em alguns contextos nacionais, criminalizar. A questão, como no caso da África do Sul. Nesse campo, vê-se
como a problematização da noção de identidade sexual e de gênero emerge como denominador comum a todas essas perspectivas. Mais especificamente, além de refletirmos sobre a relação entre sujeitos do conhecimento e sujeitos da identidade, interessa-nos pensar sobre os limites que afirmam os sujeitos dos direitos como, de fato, sujeitos do conhecimento, quando certas fronteiras morais estão sendo provocadas. O que anima as falas que serão hoje partilhadas com vocês refere-se a essa porosidade de fronteiras que implica ou fomenta questões, ou em outras palavras, que expõe nossos próprios pontos cegos e da nossa produção, principalmente do nosso próprio ethos acadêmico, ao postar certas convenções, colocando certos sujeitos sob suspeição. Poderíamos dizer que os que trabalham com sexualidade, em algum momento, certamente sentiram um ar de curiosidade para dizer o mínimo, pairando sobre si. Mas além dos rumores que demarcam posições e estabelecem limites, a reflexão que iremos partilhar com vocês hoje versa sobre alguns dos suportes de alteridade e formas de identificação ou não com o outro. Eu poderia ainda continuar falando sobre a questão da vitimização e os desafios que sua relativização coloca em relação aos direitos. Mas eu vou deixar essa tarefa nas mãos dos nossos palestrantes. Eu vou então agora apresentá-los. Bom, começaremos então hoje com Gabriela Leite. Gabriela estudou a maior parte das disciplinas do curso de Ciências Sociais na USP. É ex-prostituta, criadora da ONG da Vida e uma das idealizadoras da grife da STU. Gabriela Leite atua há 3 décadas em favor das prostitutas e falará em sua palestra sobre a regulamentação da profissão, a diferenciação entre tráfico de mulheres e prostituição e a não vitimização das prostitutas no truque das circunstâncias da pobreza. Guilherme Almeida é doutor em saúde coletiva pelo INES, professor da mesma universidade, coordenadora junto do Laboratório Integrado de Diversidade Sexual no ITS do Direito, ITS, da UERJ. Pesquisador e ativista no campo dos direitos e políticas sexuais. Guilherme Almeida atua e pesquisa especialmente em favor dos transexuais. Desde que passou pelo processo transexualizador no serviço público do Hospital Pedro Ernesto, na UERJ. Em sua palestra, o professor irá refletir sobre a patologização da transexualidade a partir do diagnóstico e transtorno de identidade de gênero, levando em conta as distintas formas de subjetivação e da construção do gênero nesse contexto específico. Rita Lindeberg é feminista e professora titular do Departamento de Antropologia do Unicamp. Foi coordenadora do PAVU, o Núcleo de Estudos de Gênero do Unicamp. Atualmente é membro da Coordenação de Ciências Humanas e Sociais da FAPESP. Vem pesquisando sobre o grande tema da antropologia urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: velhice, família, custo da vida, gênero e violência. E como todos sabem, autora de vários livros e artigos brilhantes sobre o tema. Bom, passo então a palavra para a Gabriela. Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo a Laura Mundinho por ter organizado essa mesa, a Bia, que eu estava num congresso em BH, aliás, um nome lindo, né? A organização delas, ALEM, chama-se ALEM. As lésbicas valeram mais. E a Bia falou: o que você acha de Pancox? Eu falei assim: que legal da saúde. Falei: nossa, eu sempre ouvi falar no Cox, sempre em shampoo, né? Mas eu nunca fui convidada para esses lugares assim, acadêmicos, né? Eu fui em muitos lugares acadêmicos, né? Outra coisa que eu queria dizer é que eu estou emocionada de estar aqui, especificamente nesse hotel. Meu pai, que foi prefeito de Cassino, ele foi um grande campeão, um dos melhores do Brasil. Ele trabalhou em cassinos antes da proibição, né, antes da católica mulher do Dutra, que fechou todos os cassinos brasileiros e tirou emprego de um monte de gente. Outra vez se esquecendo, né, a política brasileira se esquecendo da individualidade do outro e do desejo do outro, achando que as pessoas iam jogar e perder todo o dinheiro da família e tal.
tal, e se fecharam os cassinos, e meu pai foi trabalhar em cassinos clandestinos. Ele veio para cá, aqui nesse hotel que tinha cassino clandestino, morou aqui nesse hotel. Por muitos anos, por 15 anos ele morou aqui, é verdade. Ele morreu aqui nesse hotel, e o velório dele foi aqui nesse hotel, porque ele era muito querido na cidade, né? Hoje, quando eu entrei, eu falei, papai, seus fluidos, por favor. E ele era um cara muito moderno. Mas, enfim, isso me emociona estar aqui, né? Esse hotel, com todo o seu ar decadente, ele foi muito importante na minha vida, né, quando jovem. Bem, eu ia começar de um jeito, eu resolvi começar de outro, porque quando a Laura falou que era feminista, eu resolvi começar por ela. Vou começar contando uma historinha para vocês. Um dia desses eu estava em Washington, D.C., eu fui para falar em vários espaços, né, políticos. Eu fui até no Congresso americano, por conta de uma época de 48 milhões de dólares, que depois eu conto para vocês, que o Zaid, o governo Bush, queria repassar para a história da AIDS, mas desde que não se trabalhasse com a prostituição enquanto movimento. E agora no governo Obama, o pessoal fazendo todo um lobby, porque nos Estados Unidos existe lobby, não é advocacy, lobby mesmo, né? Começou todo um trabalho para se mudar essa questão nos Estados Unidos. Eu estava lá, fui a vários locais e de repente me convidaram para ir falar e conversar com as feministas, majorities feministas, que foram as fundadoras do feminismo, né, aquelas que queimaram sutiã, as velhinhas, elas estão velhinhas, né? Agora, eu fiquei muito emocionada, elas que começaram, aquela coisa tal. E aí eu fui me apresentar para as meninas lá, para as senhoras todas, e eu falei, bom, meu nome é Gabriela Leite, eu sou uma prostituta aposentada do Brasil, do Rio de Janeiro, e sou feminista. Aí a presidente lá do movimento falou, não, você não é feminista. Eu disse, eu sou feminista. Ela disse, você não é feminista. Eu disse, eu sou feminista. E ficamos nessa história, sou, não sou, sou, não sou. Eu falei, olha, vamos encerrar o assunto, porque sou eu que estou falando, eu sou feminista. Pronto, fim. E aí ela falou, eu também vou encerrar o assunto, dizendo para você que uma prostituta jamais pode ser feminista. Uma prostituta como você, que se assume, não pode ser feminista. Aí eu perguntei para ela, eu disse, escuta, se eu me arrependesse de ter sido prostituta, eu poderia ser feminista? Ela disse sim. Então, eu acho que aí vem uma grande questão, né? Uma grande questão que me acompanha há 30 anos, que é essa história. O ser uma prostituta assumidíssima, como eu sempre fui, dentro de uma sociedade que vive com a prostituição, e o você ser somente para cuidar dos seus filhos, você é pobrinha, aquela coisa toda, você não teve emprego, nenhuma oportunidade de trabalho, então você vai para a prostituição, né? Isso para mim sempre foi um grande problema. Eu sou fundadora do movimento de prostitutas brasileiro. Há 30 anos atrás, em 1979, havia um delegado em São Paulo, eu trabalhava na Boca do Lixo de São Paulo, um delegado em São Paulo, que estava fazendo uma forte repressão às prostitutas. 2 colegas desapareceram, uma estava grávida, e eu estou ali no meio das colegas, porque nós precisamos fazer alguma coisa. A sociedade paulistana não estava sabendo o que estava acontecendo. Como nunca soube o que acontece com as prostitutas. E aí a gente começou a andar os vários prédios de prostituição, chamando as colegas, e resolvemos fazer uma manifestação na Praça Sé. E foi um escândalo, uma baita história. Saiu na Folha de São Paulo, Estadão, essa coisa toda. E aí os artistas que sempre nos acompanharam, os artistas alternativos, o pessoal do Zé Celso, o povo todo, que foi nos procurar para nos dar uma ajuda, para ver o que a gente precisava nesse momento. E aí a Ruth Escobar nos cedeu o teatro dela, no Parlamento dos Ingleses, para fazer
E a gente conseguiu, com todo esse movimento, que ainda era um pequeno movimento, afastar o delegado. O nome dele era, eu nunca gosto de esquecer, Wilson Richete. Wilson Richete. Era o nome dele, ligado ao Sérgio Feuli, né? Que era, nós estávamos em época de ditadura, né? Para vocês verem como o prostituta vive dentro da sociedade, a ditadura também nos alcançou, né? Então, de um jeito torto, mas nos alcançou. E bom, a gente conseguiu afastar o delegado, e daí, como acontece em qualquer movimento social, as meninas ficaram quietinhas outra vez. Não, está tudo certo, conseguimos isso, não vamos aparecer. Porque daí tem um grande estigma. Na hora que você está sofrendo e está ali, naquele momento, né, difícil, de estresse, você se assume, depois não se assume mais, porque o estigma é muito grande. A época eu não entendia, hoje eu entendo. Bem, mas daí eu pensei que daria para se fazer alguma coisa, se a gente conseguiu fazer aquela coisa toda em São Paulo, aquela terra, eu sou paulistana, posso falar disso, extremamente conservadora. A gente tinha conseguido, conseguiríamos outras coisas. E bom, e nessa história que eu só conhecia a prostituição de São Paulo, eu comecei a viajar para o interior de Minas, por vários locais. E cheguei a Belo Horizonte, morei um ano em BH, na zona boêmia de BH. E meu sonho era ir para o Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio, para a Vila Mimosa, antiga, não atual, uma zona de história muito grande, né? Que vem da antiga zona do Mangue, que se inicia no século XIX, mas sempre foi jogada para debaixo do tapete, porque a prostituição sempre teve que ficar debaixo do tapete. E bom, e foi lá no Rio que eu comecei a falar em público e trabalhar as questões da prostituição. Mas daí que começam os meus problemas e de todas as minhas colegas, né? A gente está iniciando um movimento e a pressão da esquerda, das feministas, sabe, dos acadêmicos, era muito forte com relação àquilo que eu falava. Eu, como liderança, estava falando uma série de coisas. Eu achava muito estranha aquela história da vitimização, de dizer que nós éramos todas umas coitadinhas e que, por não ter tido nenhuma opção de vida, né, nós somos levadas. Parece que vem um vento assim, tchum, e te leva para um determinado lugar, né? E você não pensa, você não é nada, você não é gente, não pensa o que você está fazendo ou deixando de fazer. Isso me incomodou. Eu briguei muito, eu discuti muito, eu sofri muito, eu engordei por conta disso. Eu falava, gente, o que é esse povo? Eu engordei muito, eu tive que fazer dieta. Porque as pessoas, é verdade, eu ficava angustiada, as pessoas diziam, não, você é vítima. Você é vítima de uma sociedade machista, cruel, não sei mais o que. Como que eu sou vítima? Eu escolhi ir para a prostituição. Eu queria viver na prostituição. Eu queria boemia. Eu não sei se tem alguma colega aí que nunca quis, mas eu não acredito. Eu não acredito que alguém diga que está num lugar porque um vento levou ela para aquele lugar, entendeu? Um mínimo de pensamento a respeito da vida ela teve. Não, eu não quero ser isso, eu quero ser isso. Fim. Às vezes as opções são pequenas, mas elas existem, né? Às vezes a opção de uma colega minha, analfabeta, sei lá o quê, é muito menor que a minha, mas ela teve opção. Se não, gente, todas as mulheres pobres desse país seriam putas, né? Começa por aí, é tão simples, é uma matemática simplinha, né? Todas as mulheres, né, sem condição, analfabetas, sei lá o quê. Bom, e isso para mim foi muito terrível, tentar dizer para as pessoas, existem outras questões, a questão da prostituição, ela é muito mais complexa, ela não é isso. Porque discutir a prostituição a partir da pobreza é de uma pobreza atroz, né? É muito pobre, ela é complexíssima. Aí, bom, quem me ajudou um bocadinho nesse momento de angústia foi um cara que eu amo muito, que é o Félix Guattari, né? Eu comecei um dia, eu descobri, eu tinha ido a São Paulo, eu estava passando pela antiga livraria da Brasiliense, ali no Centro Velho de São Paulo, eu encontrei um livro, Revolução Molecular,
aí disse que tinha um capítulozinho sobre prostituição, eu falei, epa, é esse. E aí eu entrei em toda a discussão, né, sobre a política da sexualidade, dos direitos sexuais, que Félix Guattari e Deleuze, né, eu gosto muito de Deleuze, mas eu prefiro Guattari. Mas, assim, eles começaram toda uma discussão por aí sobre a questão dos direitos sexuais. Depois eu conheci Sueli Monique, minha grande amiga, que começou a me mostrar uma série de questões a respeito, né, dos direitos sexuais. Falei, gente, nós temos que discutir a prostituição a partir dos direitos sexuais. E aí eu fui pesquisar essa coisa das mulheres, feminismo, né, Laura, você falou da conferência do Cairo, Beijinho, essas coisas todas, e ficavam todas as feministas falando assim com a boca cheia, né? Nós estamos trabalhando direitos sexuais e reprodutivos. Gente, não é verdade. Ficou dentro de uma caixinha. Eu li todo o relatório do Cairo, todo o relatório do Beijinho, porque eu tinha que fazer alguma coisa até para fazer frente à discussão, né? Estava tudo dentro de uma caixinha. Porque o que as feministas estudaram muito bem, trabalharam muito bem, e eu acho maravilhoso, são os direitos reprodutivos, né? E os direitos sexuais estão no meio daquela história. Porque eu acho que os direitos sexuais, agora nós estamos começando a trabalhar, e muito timidamente ainda, né? Você tem, por exemplo, eu estou olhando o Zé Miguel aqui, o Zé Miguel trabalha a tese dele de doutorado com as prostitutas a partir dos direitos sexuais, não é, Zé Miguel? E foi difícil, porque a bibliografia não é grande, não é essa coisa toda. Nós estamos começando agora. E as pessoas ficaram o tempo todo, direitos sexuais e reprodutivos, direitos sexuais e reprodutivos, não, só fomos reprodutivos. E aí vem aquela história da mulher, né? Nós, mulheres, estamos na história da reprodução, né? Os nossos direitos sexuais todos, né? Essa é a questão. E sem contar que a indústria do sexo, ela não tem só a ver com mulher, ela tem a ver com homem, travesti, e gente pra caramba, são milhões que voam por aí, porque é um dinheiro ilegal, mas são milhões, né? Então, é uma discussão complexíssima, muito complexa, e que as pessoas ficam aí naquela coisa, a vitimização e tal. Outro dia eu estava num debate, né, no Peça de Teatro, baseado no meu livro, e aí uma mulher que estava no auditório lá no CCBB falou assim, eu entendo quando uma mulher vai para a prostituição porque é pobre, tem que sustentar seus filhos, né? Mas eu não entendo uma mulher de classe média na prostituição, por exemplo. Por que ela precisa da prostituição? Eu lá da mesa falei assim, quem sabe para comprar um Chanel 19. Aí ela falou assim, não, isso não pode, isso não é digno. Quer dizer, eu posso ir para a prostituição e seria uma mulher digna se eu quisesse sustentar meus filhos. Comprar arroz, feijão e tijolo para construir uma casa. Tem que comprar tijolo para ter uma casa própria, lá nos filhos do inferno do subúrbio, certo? Aí eu sou digna. Mas se eu quiser comprar um Chanel 19, que é meu perfume predileto, e um uísque de 12 anos, aí não dá, entendeu? Ser prostituta. Porque você sempre explica por aí, né? Pela questão econômica, né? E pela vitimização, então fica tudo pobrinho. E eu fui olhando para aquela mulher lá, assim, eu não sabia nem o que dizer a ela, porque, poxa, tem coisa mais digna e nobre do que você ter o direito de ter o seu Chanel 19, né? E isso me incomodava demais. E isso é o que me incomoda há 500 mil anos. E eu tive que ficar aprendendo a ver o que eu falava para as pessoas. E minhas colegas, né, todo o movimento, a gente sempre teve esse problema. Porque a gente, sempre as pessoas queriam ouvir da nossa boca que a gente era pobrinha, triste, que tínhamos que sair daquela vida e tal. E a gente teve que avançar até nas nossas teorias a respeito do próprio movimento sozinhas. Isso é uma verdade. Eu me lembro que eu trabalhava no ONG lá no Rio, e eu não pude fazer muita coisa, ele falou não com o Zé, o Rubens César, que era o coordenador do lab, me convidou para eu sistematizar meu trabalho lá dentro.
eu pensei que a gente podia, porque foi uma grande questão das colegas dizer, a gente precisava de um jornal, uma coisa assim, porque era uma época que existiam páginas policiais nos jornais e a gente só aparecia nas páginas policiais. Né? E foi, inclusive, muito difícil para os jornalistas que foram no nosso encontro encontrar um determinado lugar no jornal para botar as notícias a respeito do nosso encontro político. Então, a gente pensou, vamos ter um jornal. E aí, bom, eu falei com o Flávio, que atualmente é meu companheiro há muitos anos, é jornalista, nós queremos fazer um jornal. E ele até hoje, o editor do Beijo da Rua, que eu trouxe para vocês também, que é de 1989, a primeira edição do jornal. E a gente fazia lá dentro do zero, né, do jornal. Toda vez que ia sair um número, era um rebu, era uma história. Não sei se vocês se lembram, Ivone, que as pessoas faziam reuniões, né, Pedrinho Ribeiro, que ele era muito nervoso católico, né, e essas coisas, era um intelectual católico, ele ficava nervoso, não, isso vai dar um mau nome para o Zé, entendeu? Não, era uma questão, cada número do beijo era uma discussão política e tinha briga. Não sei se você se lembra disso, Peter, se você participou de alguma coisa dessas reuniões, entendeu? Mas era dificílimo. Por quê? Porque a gente estava falando do movimento das prostitutas, de mulheres que tinham orgulho de ser sangue. E a gente não falava, porque hoje não, politicamente correto, ele começou a ser gerido, né? Já tem muitos anos. E naquela época, infelizmente. E aí, naquela época, as pessoas queriam que a gente usasse um nome mais bonito para nós, que seria profissional do sexo, um nome lindo. Certo. Eu sou profissional do sexo, né? Assim como existe profissional de comunicação, né? Profissional de qualquer coisa, mas profissional do sexo também é quem faz filme pornô. Concorda? Eu nunca fiz filme pornô, então existem as categorias. E prostituta, prostituição, ser puta, é uma delas. Então por que eu não vou usar o nome pelo qual eu sou chamada? Eu sou puta. Né? Eu sou puta e não tem outro nome para me chamar. Sou puta, prostituta, só essas coisas. O Aurélio tem um verbejo desse tamanho, eu vai escolher, né? Porque nós estamos no imaginário das pessoas. Então eu escolhi o nome puta e a gente começou a brigar por essa questão. Porque para não esconder o que somos e para que um dia esse grande maradão e os nossos filhos literalmente são filhos da puta, né? Para que um dia essa palavra venha uma história bonita e deixe de ser um palavrão. Filha da puta é filha da puta, filho da puta é filho da puta. Enfim, e aí lá no Isé, essa questão era séria para botar assim, esses nomes. Tá? Não estou falando todo mundo no Isé, porque eu não trabalhei lá, todos os locais eram assim, né? Estão assim até hoje. E isso tudo foi muito difícil. A falta das pessoas pararem para estudar essa complexidade que é a prostituição. E eu vejo no meio acadêmico muita gente que faz tese de mestrado, doutorado, não sei mais o que é sobre prostituição, eu sempre recebo e-mails a respeito, mas as pessoas não entram numa questão teórica, né? Discutir teoricamente a prostituição, criar novas histórias a respeito da prostituição a partir dos direitos sexuais. Né? Existem questões, com raras exceções, tese do Zé Miguel, os trabalhos da Margarete Raul, produziram disso, né? E tal, mas são raríssimas as exceções. Mas não, é só contando o fato, né? Depoimento para casar, para pensar uma teoria que a pessoa já acredita lá de trás. E esses jornais eu trouxe para vocês, gente. Então eu vou ler rapidamente, né? A rede considera a prostituição uma profissão. A rede é contra, em consonância com a legislação brasileira, da exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes e de todo e qualquer tipo de trabalho infantil. Porque as pessoas falam de exploração sexual, porque não falam de trabalho no geral, né? Qualquer criança esteja. A rede repudia
dia a vitimização das prostitutas e o controle sanitário das prostitutas. Combate a criação e a existência de zonas delimitadas e confinadas e combate a criminalização dos clientes, que é uma nova política na Europa tentar criminalizar os clientes. Combate ao oferecimento de exames e outros procedimentos médicos nos locais em que se exerce a prostituição, a não ser em casos que envolvam a população em geral. Combate que se associa a prostituta com a criminalidade e o tráfico de seres humanos. Nós defendemos a regulamentação do trabalho da prostituta e promovemos a auto-organização. Teremos o acesso ao serviço de saúde integral e não somente o acesso ao serviço de saúde de doenças sexualmente transmissíveis. Porque nós não vivemos, o nosso corpo de puta é igual de qualquer mulher. Nós não vivemos só da cintura para baixo. Nós lutamos pelo direito de migração para o trabalho legal. Direito de migração é diferente de tráfico e nós queremos distinguir o que é tráfico do que é migração para o trabalho. Eu conheço muitas amigas que estão na Europa trabalhando e não são traficadas. Que as prostitutas se assumam como putas em todos os espaços. A rede combate a discriminação, preconceito e estigma dirigido às prostitutas. E a rede vê o turismo sexual como uma forma de trabalho. O turismo sexual para nós é trabalho. E somos contra todo e qualquer combate ao turismo sexual. Porque todo mundo numa cidade turística como a que eu vivo, por exemplo, no Rio de Janeiro, ganha dinheiro com isso. Por que nós não podemos ganhar lá no Copacabana? Entendeu? Por que as putas que estão lá não podem ganhar o seu dinheirinho para que sabendo que vão lá para a sociedade e querem, na alta temporada, pagar $300 por uma rua? Não tem esse papo de turismo sexual é crime porque não é. Bom, não é e vamos lutar para que não venha a ser, né? Porque já está virando uma verdade que o turismo sexual é crime, não é? Não está no Código Penal. Então, eu não li tudo, mas li as partes mais importantes e eu só